Pessoal, né, vim gravar uma aulinha sobre ditadura militar, tá? O objetivo dessa aula é basicamente passar por muitos conteúdos onde eu não vou conseguir, né, por conta do tempo durante as aulas. Então a ideia é aprofundar, certo? Cuidado com esse tema, né? O tema de ditadura militar é um tema que volta e meia cai nos vestibulares, tá? Se a gente for pegar pelas tendências, nos últimos anos o Enem não está cobrando. Tá? Então ali é um conteúdo que provavelmente não caia novamente esse ano, mas nos vestibulares das universidades públicas, federais, pegar as particulares dentro da cidade de São Paulo, né, volta e meia isso cai. Então é um tema que vocês têm que tomar muito cuidado, é um tema onde vocês têm que estudar bastante, porque vai cair, certo, galera? Então a ideia dessa aula é passar por todos os conteúdos que envolve esse regime militar no Brasil, beleza? E a primeira discussão que a gente coloca é golpe ou revolução, certo? Então, na verdade, galera, você vai perceber que existe uma tendência de pessoas apoiarem uma ideia ou outra, certo? E o objetivo aqui não é falar para você apoie uma coisa ou outra. Na verdade, você vai ter que perceber ao longo da aula, né, o que aconteceu e entender se foi um golpe ou se foi uma revolução, né? Para tanto, eu vou colocar para vocês as duas explicações, para vocês terem esses dois conteúdos e, obviamente, entenderem como uma abordagem, como existe a outra abordagem. Vai saber como cai no vestibular, certo? Então tem que tomar cuidado, porque existem essas duas análises. Não existe, qual que é a melhor? Tradicionalmente, sim, é a ideia de golpe de 64, você vai entender isso ao longo da aula, certo? Mas existe no Brasil algumas pessoas, certo? Que sim, é uma minoria, que coloca a ideia de Revolução de 64, beleza? A primeira coisa que você tem que entender, 64, né, o momento que os militares vão assumir o poder e tirar João Goulart desse cargo de presidente, você tem que perceber que está acontecendo muitas coisas, né? É um contexto histórico onde basicamente acho que ninguém viveu isso na atualidade, certo? É um ambiente onde a cidade está tendo muita greve trabalhista, tá? Você tem então muito movimento operário paralisando, se manifestando, questionando direitos, questionando, obviamente, melhorias salariais, questão de inflação, certo? Mas ao mesmo tempo você tem muito movimento no campo também. Então imagina, o campo está tendo movimento camponês de ataque a donos de terra, de ataques aos latifundiários, né? De tentativas de, obviamente, você melhorar a condição de vida dessas pessoas, de assalto, de morte. Ou seja, no campo não está um cenário muito agradável. Então, na verdade, está um cenário de muita instabilidade, de muita tensão. Então, o que eu quero dizer? Se eu penso em dois movimentos sociais que aconteceram em 64, na verdade, basicamente todo o governo de João Goulart, é que tanto a cidade como o campo, você tem movimento das classes baixas frente às classes altas, né, e questionando a estrutura classista dentro do Brasil. Ou seja, existe um movimento das classes baixas de questionar melhores condições de vida, melhores condições de, obviamente, salário, melhores condições de vida dentro da cidade e dentro do campo. E isso passa muito pela questão econômica. Porque se você for olhar, e eu vou te mostrar em breve, a evolução da inflação dentro do Brasil durante aí toda a República Populista, durante o regime militar, é uma inflação que tem um problema. Né? Se eu pego a herança aí que o JK deixou de uma alta dívida externa, a questão que ele obviamente deixou já uma inflação relativamente alta, percebemos que o governo de Jânio Quadros, João Goulart, não melhorou, não resolveu a situação. Tanto que em 64 nós temos uma inflação de basicamente 92% ao ano. Gente, isso é muito alto. Né? Hoje nós vivemos uma inflação mais ou menos no patamar dos 10, 8% ao ano. Né? Eles viviam na época 92 ao ano, é muita coisa. Então você percebe que o dinheiro que as pessoas recebiam era quase nada, certo? Então você tem uma situação muito complicada.
né? E basicamente o governo do João Goulart ele estava muito dividido. Você tem um lado que apoiava o João Goulart, que era o lado mais da esquerda, né? O Brizola, movimento estudantil, você tem o movimento operário, você tem o movimento, obviamente, dos estudantes da Uni, que apoiava esse João Goulart, só que ao mesmo tempo você tem um movimento mais conservador, mais à direita, que era totalmente contra ele, que é a burguesia, que são oligarcas, que são classe média, a Igreja Católica, a tal ponto que nós temos até militares se envolvendo na situação política, onde eles são obviamente contra, né, o João Goulart por ser tido como um governo, né, e um presidente mais à esquerda. Então você pega, vamos pensar um cenário completo de 64. Você tem basicamente uma polarização enorme dentro do Brasil, né, onde você divide os extremos, de um lado direito, mais conservador, de um lado esquerda, mas na verdade muito vinculado às questões sociais, melhores condições de vida, melhores condições de salário, distribuição de terra, reforma agrária, etc. Certo? Você tem um cenário de intenso conflito, tanto na cidade como no campo, e você tem uma situação econômica extremamente precária, onde uma dívida externa está astronômica e uma inflação altíssima. Então você pega esse é o cenário que eu tenho em 64, certo? E aí o que aconteceu, turma? Se a gente pega 64 especificamente, né, e a gente for lá a marcha de 64, nós percebemos pela evolução dos fatos que houve um golpe, né? O Congresso Nacional basicamente destituiu João Goulart do poder, sendo que João Goulart estava no Rio Grande do Sul, dizendo que na verdade o presidente ele basicamente deixou o Brasil anencéfalo do cargo, enfim. A ideia é que sim, o Congresso, com o apoio dos militares, basicamente assumiram o poder. Ponto. Isso é uma análise existente, né? Se você pega todos os fatos, geram isso. Tanto que o Brizola, na época, brigou muito com o João Goulart, porque o Brizola estava protegendo o João Goulart no Rio Grande do Sul, os caras assumiram o Congresso, assumiram a presidência, e simplesmente o Brizola chegou e falou, vamos para cima, né? E existia a possibilidade de ter uma guerra civil dentro do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul, Brizola com o João Goulart, frente aos militares lá no Distrito Federal com o Congresso Nacional e boa parte do Brasil apoiando o golpe de 64. A tal ponto, turma, que se a gente for analisar, toma cuidado, o golpe de 64 é classificado não só como golpe militar, mas golpe civil-militar. Porque, na verdade, os militares eles vão ter esse apoio populacional do Brasil, né? Muitos colocam na época que João Goulart não quis ir para cima, né, desse movimento dos militares e aceita o golpe e vai auto-se exilar aí na América do Sul, fugindo aí dessa tentativa de tomada de poder e cedendo a esses militares o poder. Ponto. Isso é uma análise, isso é um fato, aconteceu. Só que, ao outro lado, os militares e boa parte da camada média vai chamar de Revolução de 64, por quê? Porque eles vão justificar esse ato, né, colocando como uma revolução, porque eles estão lutando, primeiro, contra toda essa instabilidade que eu mostrei há pouco, certo? Esse caos social de greve, de movimento do campo, de inflação. E o João Goulart sempre foi tido como comunista. Então, cuidado, lembra das nossas aulas lá na era Vargas, de vários processos. Você vai perceber que essa ideia de comunismo no Brasil ele é muito importante. Por quê? Porque existe todo um receio populacional brasileiro frente a isso que nós chamamos de comunismo. Ponto. E os militares eles vão usar isso, né? Daqui a pouco eu vou ler para vocês a ideia do Ayun, e aí você vai entender que essa ideia do comunismo não é algo bobo, não é algo aleatório, é algo mesmo que se acreditava na época, né? Então a ideia do movimento militar ter esse apoio populacional é esse objetivo, de gerar uma estabilidade frente de todo esse caos de 64, tá? E a ideia do governo é isso, vou assumir o país, vou tirar João Goulart para o quê, gente? E aí está escrito para os senhores que a ideia do governo é simples, voltar à ordem do Brasil, certo? Voltar à ideia de existir um país moral e voltar às culturas
basicamente brasileiras. Por quê? Porque o indivíduo brasileiro, sim, ele tem que ter liberdade, tem que ter democracia. Em outras palavras, turma, cuidado. A ideia do movimento 64, né, os militares eles vão agir, vão falar que eles estão agindo, assumindo um país com o objetivo de defender a democracia, de defender a liberdade. E se a gente for analisar, e aí vocês têm que tomar cuidado, durante todo o regime militar, houve eleição. Você percebe que o povo participou da eleição, participou de votar em pessoas. Isso, em tese, é uma democracia. Então, você percebe que, basicamente, eles conduziram o país num sistema onde brasileiros votavam em candidatos e esses candidatos estavam no Congresso Nacional e guiando o Brasil para a vida futura. Então, essa é a justificativa. Por isso, a ideia de uma revolução. E, obviamente, por último, a ideia, se eu tenho uma inflação de 92% ao ano, eu tenho que construir um país onde o objetivo é reorganizar essa economia. Certo? Então, vamos fechar a ideia. Você percebe que eu derrubo o João Goulart, tido como comunista, tido como o cara que incentiva esse caos, essa greve, esse movimento do campo, e eu assumo o país para reorganizar a ordem, a moral, a economia, defender a democracia, defender a liberdade, e por essa justificativa, você percebe que o regime militar, o governo militar, vai ter apoio populacional. Por isso justifica a ideia de revolução. Ponto. Só que é óbvio que esses caras eles não foram bobos. Os militares eles assumiram o país e vão articular uma estruturação diferente. Primeira coisa que vocês têm que perceber, a ideia e o objetivo dos militares. Isso é uma pergunta interessante. Por que os militares eles assumiram o país? Só por assumir? É por poder? E aí você tem que perceber que não. Na verdade, os militares eles têm uma ideia, tá? O regime militar colocado, eles têm uma ideia de estruturar um país que até o momento não estava sendo colocado. Se a gente for analisar o governo do Vargas, se a gente for analisar um pouco o governo do TJK, o governo do João Goulart, é um governo que estrutura o país muito a ideia do nacionalismo, mas muito a ideia de ir contra as multinacionais, de contra um pensamento mais globalizante do país, de pensar mais o país internamente. O regime militar, você vai perceber ao longo dessa aula que não é esta vibe de pensamento. Em outras palavras, os militares eles vão assumir com o apoio de um monte de gente para estruturar o país de forma diferente. Estruturar tanto o governo como a economia dessa nação. Então você tem que perceber que quando eles assumiram o país, legal, em 64 tiraram o João Goulart não quis entrar em choque, foge, se autoexila, assumiram o Congresso. O primeiro presidente eleito desses caras vão colocar Castelo Branco no poder, ponto. Tá, mas esse cara no poder agora como presidente, o que ele vai fazer? Primeira ideia, formar um aparato jurídico para conduzir o país. Isso é muito importante, por quê? Porque se eu crio uma legislação, galera, é óbvio, o governo está legitimado. Eu tenho uma ordem por trás, eu tenho uma legalização por trás, eu tenho uma lei por trás. Então o governo, em tese, está legalizado. Então não parece um governo autoritarista. Então o que eu quero dizer para os senhores é vocês perceberem que eles estruturaram o governo onde eu defendo a democracia, eu crio uma legislação por trás, onde basicamente todo mundo acredita que está tendo democracia efetivamente. Ponto. E aí eu vou tentar remodelar essa economia para eu ter uma economia boa no país, onde a população não sofra tanto. Logo, junta as duas coisas. Eu tenho uma economia positiva, eu crio uma legalização por trás de governo. Ponto, estou tendo democracia. Por isso que muitas pessoas acreditam que não houve esse autoritarismo, esse governo mais repressivo, etc.
mas existiu. Né? Você tem do outro lado, sim, órgãos do governo onde vai ter sim a censura, certo? Onde vai ter sim o controle da informação e vai ter repressão às oposições desse regime. E é muito óbvio. Por que que se faz isso? Gente, porque se eu controlo a informação e eu reprimo quem está me questionando, né? Tento melhorar a economia, crio um aparato jurídico, político que está mostrando que está tendo democracia, o que está aparecendo para a sociedade? Está tudo bem. Esse é o ponto central, certo? A tal ponto, galera, que a ideia central do governo, certo? Vamos pensar por partes. Então, primeira coisa, formar um aparato jurídico. Segundo, melhorar a questão da economia. Terceiro, censura, repressão e etc. Então, vamos por partes. Eu vou demonstrar para vocês como o governo de Castelo Branco vai fazer ponto a ponto, certo? E a primeira coisa é o aparato jurídico. Então, assim, o governo militar ele vai comandar muito o Brasil por uma coisa chamada de atos institucionais. O que que é isso? Na verdade, é uma emenda constitucional. Então, tem a Constituição, eu vou construindo emendas onde vai se criando novas ordens dentro do país. Ponto, é isso, certo? Esse é o ato institucional número 1, tá? Então, eu peguei um trechinho, é o início, na verdade, dele, tá? Que vai falar um pouquinho para vocês a ideia do governo. E está muito claro, se a gente ler ele, né? É indispensável fixar o conceito de movimento civil e militar. Olha a ideia, movimento civil e militar, né? O povo apoiando os militares, que acaba de abrir o Brasil uma nova perspectiva sobre o futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento não é só o espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Ou seja, no ato institucional já está muito claro que eles colocam como uma ideia revolucionária. E eles continuam. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. Ou seja, turma, quando os militares eles colocam que uma revolução é conduzida porque o povo apoia, e isso é uma revolução, isso é uma espécie de definição, o que é uma revolução para eles. Só que tem que tomar cuidado que não é só porque tem um apoio populacional que é uma revolução, certo? Na verdade, você tem que lembrar que a definição, o conceito de revolução é quando eu penso, sim, a ideia de progresso social. Então, eu estou assumindo o poder através de um apoio popular, mas esse novo regime que eu vou formar, esse regime faça um desenvolvimento, um avanço social dentro do meu país. Ponto. Certo? E aí você vai chegar até o final da aula entendendo se foi uma revolução ou um golpe. Enfim, certo? E continuo, é legal continuar porque nesse trechinho tem umas coisas interessantes, né? A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Esse se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, se legítima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir um novo governo. Ou seja, o que eles estão colocando? Que a revolução se fez vitoriosa e eu consegui derrubar o governo anterior porque eu tinha esse apoio popular. Aí se eu vou para esse trechinho aqui, ó. O presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa, representada pelos comandos em chefe das três armas, que responde no momento pela realização dos objetivos revolucionários. Tá, então qual que é esse objetivo da revolução? Certo? Cuja frustração estava decidida a impedir. Tá? Então, estou tendo uma revolução que está sendo guiada pelas Forças Armadas que tem objetivo. Qual que é o objetivo? O que eles querem impedir? Eles querem impedir os processos constitucionais não funcionaria para destituir o governo, que ele deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Destituído pela Revolução, só esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe foram assegurados ao poder
no exclusivo direito e interesse do país. Tá muito claro. É colocar que João Goulart é um comunista e a revolução não poderia permitir esse governo de bolchefizar o país. Por isso os militares assumiram, por isso os militares vão fazer esses atos institucionais, por isso os militares vão conduzir o país. Ponto. Então você percebe no ato AI1, vamos colocar já logo o apelido, para vocês começarem a, obviamente, entender como é chamado na época. O AI1 já coloca muito claro o que esses caras querem, como eles vão fazer, certo? E como eles vão guiar o país. E, obviamente, por que vão justificar a ideia de revolução de 64, certo? Certo, galera. Além disso, o ato institucional vai colocar as normas, né? Então, aquilo ali é basicamente a introdução do AI1, né? E vai colocar algumas coisas. E já está muito bem colocado, né? O AI1 coloca que o poder executivo é um poder sim autoritário, tá? Ele está acima dos outros poderes. Por quê? Primeiro, o presidente vai ser eleito de forma indireta. Legal, o colégio eleitoral, tá? Então, vinculado ao Congresso, vai eleger esse presidente. Porém, esse presidente no mandato, ele tem, primeira coisa, direito de cassar mandatos políticos, justificando a ideia da Lei de Segurança Nacional. Então, qualquer ação que ameace o Brasil, né, ou de algum deputado, senador, ou de governador, presidente, ou presidente da República tem direito de cassar esses mandatos. Então você percebe logo de cara que o AI1 coloca o quê? Que o presidente está acima dos outros poderes e ele tem direito de caçar. Então, obviamente, o que os militares vão começar a fazer? Oxe, caçar a oposição. Né? Começou uma operação a partir do AI1, de uma operação limpeza, que eu gosto de colocar das oposições no Brasil, onde boa parte dos políticos, mais à esquerda, centro-esquerdas, basicamente vão perder seus cargos e vão ser destituídos do poder, porque o presidente Castelo Branco vai tirar eles do poder. Ponto. Certo? A tal ponto que vai começar mesmo um regime mais forte, autoritário, onde vai colocar-se o policiamento, militares na rua, e vai começar a caçar as pessoas tido inclusive como comunista, de esquerda e etc. Ponto. Isso é o regime militar. Certo? Só que além disso, tem os outros atos institucionais. Né? Você precisa saber todo, galera? Não. Tá? Os 5 primeiros são os mais importantes. Então já falei o AI1 e aqui basicamente está resumindo mais 3. AI2 é extremamente importante. Por quê? Esse AI2 dividiu o Brasil agora em 2 únicos partidos. Então não vou ter mais aquela penca de partidos e vou ter só apenas 2. O que a gente vai chamar de Arena e o que a gente vai chamar de MDB, certo? A Arena vai ser basicamente o partido que apoia o governo militar e o MDB, o partido de oposição. Qual que é o problema? O problema é óbvio. Todo mundo que apoia o governo militar é muito coeso com o governo, ponto. Né? Agora, os candidatos, os políticos de oposição têm de tudo, desde centro, liberal, certo? Um governo mais intervencionista até o comunismo. E aí você coloca todo mundo no mesmo partido. Qual que é o problema? Quando você coloca, gente, é Brasil, certo? Várias ideias diferentes num único partido, esse partido vai começar a se contradizer. Esse partido não vai ficar coeso. Então, qual que é a sacada? Os militares, quando eles decretam a AI2, foi com o objetivo muito claro. Eu vou tentar construir um partido de oposição onde o próprio partido ele não se conversa, ele não consegue formar um palanque único. E isso é o problema. Certo? Por quê? Porque aí é óbvio que o MDB vai colocar o candidato. Qual o candidato? Um candidato mais moderado, um candidato mais radical. Não existe uma coerência, não existe uma ideia única, entende? E esse é o grande problema. Beleza, galera? Então, o AI2 é muito importante. Por quê? Por conta disso. A oposição ao regime militar, basicamente, vai ser muito fraca. Porque o partido é muito fraco. Então imagina, eu falei para vocês que vai ter campanha, vai ter eleição. Eu tenho um partido forte que é a Arena, eu tenho um partido totalmente fragmentado que é a MDB. Quem vai ganhar a eleição, galera? E aí é muito óbvio, pensa, se o AI1 coloca que o colégio eleitoral vai eleger o presidente e o partido mais forte é a Arena, resultado, quem vai ganhar todas as eleições? Quem vai ganhar o colégio eleitoral? Quem vai ganhar o poder?
Arena. Logo, quem vai mandar no Brasil? Arena. E essa é a sacada deles. Essa é a sacada do regime militar. Né? Tanto que no AI-3, o que eles fizeram? Eles colocaram uma eleição indireta também para governador, também para prefeito, e tudo bem. Por quê? Porque em toda eleição, quem vai ter o partido forte é a Arena. Porque o partido que está mais junto, não tem conflito. Por isso que toda eleição, os candidatos mais fortes vêm da Arena. Por isso que parece um regime democrático. Mas no fundo não é tanto, porque você tem um esquema estruturado onde as oposições elas não vão ter força, elas vão brigar entre si. E basicamente quem vai conduzir todo o sistema é o partido da Arena. Tanto que eles vão formar uma nova Constituição, certo? Que é a Constituição de 67 com AI-4. E, gente, é isso. É uma Constituição promulgada, é uma Constituição eleita, é uma Constituição feita pelo colégio eleitoral, tudo bonitinho. Esse é o ponto. Certo ou não? Tanto que a ideia é isso. Dentro dessa Constituição, um braço de toda essa estrutura que vai vir é esse organismo que nós chamamos de SNI, Serviço Nacional de Informação. Que é o quê? Que é um instituto onde vai controlar toda a informação. Gente, se eu controlo toda a informação, eu controlo como você pensa. Eu controlo o que vai ser divulgado, eu controlo o que vai aparecer na mídia. Esse é o ponto central. E aí você vai perceber então que em termos jurídicos, os militares foram muito astutos. Por quê? Eles estruturaram uma forma de governo onde eles vão se colocar e vão se perpetuar no poder. Ponto. Essa é a ideia. Aí você me pergunta, tá, Napoleão, mas por que eles fizeram isso? E aqui está colocado, gente. Um dos objetivos desses caras no poder é justamente desenvolver uma ação econômica de forma diferente, tá? Isso já vai começar com o governo de Castelo Branco, tá? E a gente vai instituir, essa política como PAEG, Plano de Ação Econômica de Governo. Que a ideia é simples. O que esses caras vão fazer? Tá? O objetivo dos militares é tentar atrair a multinacional, certo? E aí, para isso, o governo do estado, o Brasil, iria intervir menos dentro da economia, diminuindo despesa, permitindo a privatização, a entrada cada vez mais dessas multinacionais. Só que é óbvio, né? Para eu conseguir atrair a multinacional, galera, pensa que é todo mundo globalizado. Certo? A primeira coisa, eu tenho que ter um trabalhador onde ele receba pouco. Então, em outras palavras, você vai perceber que durante o regime militar, o que eu chamo aqui, galera, de arroxo assalarial, certo? Diminuir o salário é uma política pública. Então, você entende o quê? Eu quero atrair essas empresas, eu quero atrair a multinacional, certo? E um dos meios que eu faço essa atração é diminuindo o custo dela com a mão de obra, certo? Ah, mas Napoleão, aí vai ter movimento do trabalhador, greve. Eu estou no regime militar, né? Ou seja, o que vai acontecer? O governo ele vai reprimir as ações de greves, o movimento operário, usando a força armada, são militares, galera. Então eu crio um país onde parece um país estável, porque não está tendo tantos questionamentos, certo? Ao mesmo tempo, eu crio políticas para tentar atrair essa multinacional, por exemplo, diminuindo o custo dessas empresas com a mão de obra. E por isso, qual que é o resultado de tudo isso? O resultado é que cada vez mais vem a entrada dessas multinacionais. Só que, galera, se eu estou entrando na multinacional, olha que interessante. Você vai perceber que entrou a multinacional, aumentei a produção no Brasil. Se eu aumento a produção, o valor dos produtos vai caindo. Então, parece que está gerando uma estabilidade econômica, porque a inflação vai reduzindo. Só que pensa, meu querido. E você percebe que a entrada da multinacional cria uma certa dependência. Eu dependo dessa multinacional. E se o dia a multinacional quiser sair daqui e fechar sua empresa, o que acontece com o país? O país quebra.
Então você percebe que você cria um combate à inflação com uma dependência, certo? Porém, isso eu estou colocando como crítica. Na época, ninguém percebeu tanto. Então o que aconteceu? Houve a entrada dessas multinacionais, houve aumento da produção no Brasil e isso foi gerando a diminuição da inflação. Logo, logo vou te mostrar o gráfico. Resultado: o Brasil parece que está criando uma estabilidade econômica, gerando mais apoio para o governo. Então, parece que o governo solucionou a questão econômica. Certo ou não? Só que aí, turma, o que eu gosto de colocar para vocês é nesse momento que vai ter o crescimento do que eu chamo da linha dura. Tá, mas Apolão, o que é isso chamado de linha dura? Não tô entendendo nada. É assim, cara. Você tem que perceber que os militares, eles são divididos em duas vertentes. Tá? O que eu vou chamar de um lado a famosa linha dura e do outro lado o que eu vou chamar de linha branda, né? Qual que é a diferença? Primeiro, o Castelo Branco era da linha branda. Então, qual que era o objetivo dele? Assumir o país, tirar o João Goulart, assumir o governo. Dentro do governo, modelar toda a estrutura do Brasil. Ou seja, mudar o que é o Brasil. E você percebeu o que ele estava fazendo. PAEG, etc. Ponto. A partir do momento que eles conseguissem mudar a estrutura do país, devolve o poder para o serviço. Ponto. Ou seja, eles assumiram o governo com o objetivo de mudar um pouco o sistema. Ponto. E aí, isso era a ideia da linha branda. Já a linha dura, não. Eles queriam assumir o país, reorganizar o país e permanecer no governo. Então, o que aconteceu? O Castelo Branco, ele não foi tão astuto e permitiu com que a linha dura fosse ganhando força durante o seu governo. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em 67 para 68, onde já se pensa uma troca presidencial, certo? E o Castelo Branco, ele não percebeu a ação dele, porém, deixou a linha dura ganhar poder. E esse cara dessa linha dura é chamado de Costa e Silva. E, inclusive, no momento de troca presidencial, a linha dura é que vai ganhar o poder. Certo? E o Castelo Branco meio que vai ser jogado de lado. Por isso que em 67, nessa troca presidencial que acontece, né, sai Castelo Branco, entra Costa e Silva, certo? O Castelo Branco, inclusive, sem querer querendo, depois de passar, obviamente, a presidência para Costa e Silva, teve um acidente de avião e morreu nesse acidente, certo? Só que nós percebemos que a partir desse momento, essa linha dura, esse governo militar mais forte, mais eu quero mandar, ok? Vai permanecer no poder. E começando aí o que eu chamo da presidência de Costa e Silva. Só que o interessante, galera, é perceber que o governo do Costa e Silva não vai ser um governo muito tranquilo, não. Por quê? É nesse governo que eu já começo a ter uma ação de oposições mais fortes frente ao governo. Então, por exemplo, você vai ter o que eu chamo aqui de frente ampla, né? Antigos líderes brasileiros como Lacerda, João Goulart, JK vão se unir. Galera, Lacerda e João Goulart, olha a loucura, certo? Se unindo, né, para tentar assumir alguns cargos no governo. Obviamente os militares não vão permitir, vão caçar, perseguir, né? Alguns vão morrer, etc. Mas foi uma tentativa de antigos líderes de tentar assumir partes do Brasil de modo legalizado. Não vai dar certo, certo? Mas já é uma oposição. Né? Você tem a UNE, movimento de estudantes, são universitários, que vão começar a se manifestar nas ruas, questionar o governo, pedindo liberdade, fim da ditadura e etc. Inclusive vai ter a morte desse estudante chamado Edson Luiz, que vai servir como mártir para o movimento estudantil, certo? E aí vai gerando manifestação de rua. Vai ter a passeata dos 6.000 no Rio de Janeiro, onde vai questionar o governo militar. Vai ter movimento de greve, movimento trabalhista. Ou seja, começa um processo que o regime militar não está tão estável, no sentido que as oposições estão crescendo e questionando o governo. Obviamente, toma cuidado, não é que esses caras, nossa, tem um poder central onde manda em tudo. Não, não, calma lá. O regime militar,
ele está no comando, só que a partir do governo do Costa e Silva ficou muito claro que é um governo que não é, que vai ter apoio de toda a população brasileira, certo? A tal ponto que vai começar um processo, sabe, muito com o apoio do PCdoB, de um movimento mais de luta armada, um movimento de guerrilha, certo? Isso aqui é um início, galera. Daqui a pouco vai chegar a coisa mais intensa. Só que o que mais cai no vestibular, o que mais me interessa, na verdade, é o movimento cultural. Então, turma, cuidado com isso aqui. Isso aqui cai. Isso aqui é cara de Enem. Isso aqui é cara de vestibular. Cuidado. Que é o que? Primeiro, você tem no cinema, então as peças, muito vinculadas a Glauber Rochas, por exemplo, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, certo? Que vai questionar toda a situação do Brasil. Não é uma situação em relação ao governo, não é isso que se coloca aqui, mas uma situação de vida populacional. Isso que é interessante, tá? Como o brasileiro vive, um questionamento social, um questionamento de direito, um questionamento de salário, um questionamento de dificuldade de sobrevivência, etc. Certo? Só que ao mesmo tempo você tem também um movimento de música. É aqui que entra Chico, Gilberto Gil, Mutantes, a Tropicália, cuidado com esse nome que cai feito água, Rita Lee, gente, vamos longe, certo? Que é um movimento cultural de questionamento, entende? É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o movimento cultural, né, se eu pensar, eu estou em 1968, eu tenho o famoso Maio de 68, o movimento da contracultura mundial. Que são o quê? São movimentos mundiais de questionamento a sistemas, que são sistemas autoritários, tanto o capitalismo como o socialismo. Isso aí vocês vão ver em história geral, certo? Só que, obviamente, isso desdobra no Brasil, onde esses caras vão questionar muito a situação de um governo autoritário, repressor, e uma vida brasileira que não é confortável, que não é boa, que não é estável. Saca? E aí que você vai ter esse movimento cultural existente no Brasil, tá? E a ideia é o que? Como se cai no vestibular isso? Análise de música. Esse é o ponto, galera. Então vamos tomar cuidado, tá? Aí, galera, essa música é meio que tradicional para falar desse movimento cultural aí que vai vir durante o governo do Costa e Silva, tá? Que é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Tá? Acho que boa parte dos músicos de MPB do Brasil depois vai recantar, vai reeditar essa música. Então, boa parte de vocês conhece a letra, né, do Vandré. Então, assim, qual que é o interessante dessa letra? Né, que ele coloca muito claro a ideia que o Brasil vive um governo sem razão, né? Um governo onde você tem, tá ali, né? Soldados armados, né? Amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis eles ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Né? Então, um dos pontos interessantes do Vandré é que ele coloca muito claro que o Brasil está vivendo um momento de fome, miséria, um povo pobre, um povo onde tem soldados matando brasileiros, né? O soldado que deveria defender o brasileiro, na verdade, está matando o próprio brasileiro, certo? E que, na verdade, esse é o ponto central. Não dá para permanecer num governo, num sistema onde é um sistema autoritário, de repressão, né? Por isso que o refrão é justamente a ideia do Vandré, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? E a ideia dessa frase do Vandré, dessas frases do Vandré é muito simples. É povo, vamos às ruas nos manifestar. Povo, vamos às ruas questionar. Não dá para viver um governo autoritário, não dá para viver um governo ditatorial. Bora, certo? Então você tem que deixar muito claro que o Vandré coloca isso para nós, que o povo tem que agir. Ponto. Certo? E a ideia da flor, galera, não é uma ideia boba. Lembra que esses caras são muito espertos, né? A ideia da flor, lembra? A flor é um símbolo de esperança.
né? A flor que aparece lá no Drummond, certo? A flor que aparece em vários outros lugares de canção, a flor que aparece lá em Guernica, naquele quadro. A flor é a ideia de uma esperança, a ideia de um movimento melhor, a ideia de precisamos melhorar a sociedade que nós vivemos, certo? Então a ideia da flor vai aparecer aqui no Vandré como essa ideia de pensar um país diferente. Só que é óbvio que os militares vão responder a toda a situação. E como vai ser? Bom, a resposta do governo vem com o que nós chamamos de AI-5. É assim, turma, esse ato vai cair nos vestibulares, eu não tenho dúvida, tá? É uma coisa que vem se falando há muito tempo e basicamente vocês não leem, né, as coisas públicas do Brasil. Então seria muito legal, gente. Esses são artigos do ato institucional, né? E você, ao ler, vai perceber o quê? Vai perceber que o governo manda em tudo. Ponto. Né? Pega, por exemplo, no artigo 3. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. O que está colocado aí, gente? Né? Você vai perceber muito isso. Que o governo militar, muito se fala, é um governo legalizado, um governo constitucional e etc. Só que o AI-5, ele vai dar um poder para o presidente, para o poder executivo, onde esse cara, ele pode respeitar tudo. Tudo. Porque se eu posso fazer o que eu quero nos estados e municípios sem as limitações da lei, eu mando em tudo. Em outras palavras, você tem que perceber, galera, que isso é um governo autoritário. Ponto. Né? E se você pega o artigo 5, que é um que eu mais adoro ler em sala. Olha lá, artigo 5. Né? A suspensão dos direitos políticos com base nesse ato importa simultaneamente em. Então, assim, se você perder o direito político por cassação, o que você também vai perder? 1. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibição de atividades e manifestações sobre natureza de assuntos políticos. 4. Aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança. A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. Galera, o que é isso? Ou seja, eu vou morar onde os caras querem, a minha liberdade é vigiada. Se isso não é um estado autoritário, eu não sei o que é. Isso é uma legislação brasileira, onde o presidente ele pode decretar, como tá aqui também, é repetido, tá no AIU, mas aqui repete. O presidente pode decretar cassação de mandatos como ele quer. Galera, você não tá entendendo, tá muito claro. O AI-5 criou um regime mais duro, um regime onde vai ter, sim, muita repressão, muita cassação. Esse é o ponto. Então, assim, o que o AI-5 faz? Tá? Basicamente, no momento ele fechou o legislativo. Ponto. O presidente, por conta de toda a situação de caos, de greve, manifestação do estudante, a questão do movimento cultural e etc. Pumba, vamos controlar esse país. Ponto. Então, o Poder Federal, a primeira coisa que ele fez, decretou estado de sítio. Então, agora está suspenso habeas corpus. Basicamente, agora o governo vai mandar em tudo e o governo vai agir. Por isso, o governo vai criar o que nós chamamos de DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que na verdade, no fundo, é uma polícia especial que vai caçar qualquer oposição ou fala positiva ao regime militar. E o que vem junto com isso, que na verdade é a cabeça, nós chamamos de CODIDOI, ou COIDOD, gente, né, no popular. Que na verdade é o que? O centro operacional, é a inteligência do regime militar. Então você tem um DOP, seria o braço armado, o CODIDOI é o pensante. Ou seja, em outras palavras, o que o AI-5 coloca, galera? O óbvio. Os militares vão para a rua e não vão permitir, basicamente, que as oposições ou qualquer manifestação contra o regime militar seja feito. Ponto. Isso é o AI-5. Certo? É só ler. Galera, esse é o ponto. O AI-5 criou um regime extremamente autoritário. Cuidado, não é que o AI-1 era leve ou algo do gênero. Não, quando eu li, você percebeu que é um regime
forte. É um regime autoritário também. Só que o AI-5 é um plus, né? Eu gosto de colocar isso para vocês. É um plus onde agora o Poder Executivo Federal, ele manda no país. Acabou. Certo? Agora é pau na rua. Ponto. Beleza? É nesse sentido, galera, se você acredita em Deus, Deus deu um sinal. Costa e Silva morreu, tá? Houve uma doença, se eu não me engano, e ele morre. Enfim, não me interessa como ele morreu, mas sai Costa e Silva e quem vai entrar na presidência é esse cara chamado Emiliano Médici, né? E o governo dele é muito claro, vai ser colocado como o governo que vai assumir o Brasil com a AI-5. Tanto que nós vamos chamar e apelidar o governo dele, o início, os famosos anos de chumbo. Galera, é onde o pau vai pegar na rua, né? Onde você vai ter um momento, sim, de repressão, censura, tortura, mortes, COD-DOI, DOP, SNI na prática, né? Eu gosto de colocar assim para vocês, tá? O governo do Médici, né, para você lembrar, ele é muito pautado por esta frase que o governo falava, que é o quê? Que o governo brasileiro ele devia definir duas coisas: segurança e desenvolvimento. Ponto. Desenvolvimento, óbvio, está muito pautado para a questão econômica. Daqui a pouco eu te explico para vocês. A ideia de segurança é gerar uma estabilidade, ou seja, não permitir nenhuma algazarra, nenhum questionamento, nenhuma manifestação, nenhuma greve. Essa é a ideia de segurança, tá? O mais interessante, gente, nesse momento é aqui que vai ter o boom das guerrilhas. Então, cuidado, Marighella, fizeram um filme recentemente dele. Nós temos Lamarca, nós temos a guerrilha do Araguaia, certo? Nós temos futuramente, vai ter o sequestro do embaixador, vai ter vários movimentos armados, certo? Para tentar, obviamente, combater o regime militar. Só que é óbvio, galera, que nenhum vai dar certo, né? O regime militar vai vir com brutalidade, vai vir com uma força gigantesca armada, vai vir reprimindo todos esses movimentos. Tanto que Marighella, Lamarca são mortos. Os guerrilheiros do Araguaia vão ser basicamente, vamos colocar assim, vão sumir do Brasil, certo? Sem muitas explicações, né? E aí você vai perceber que no governo do Médici o objetivo é muito isso, gerar essa estabilidade. E em tese gerou, certo? E um dos objetivos, gente, é isso, né? Você percebe que eu gero todo esse controle, esse poder imenso dos militares, tá gerando essa ideia de segurança. E aí você percebe que muitos avós, pais apoiam esse regime. Por quê? Em tese o Brasil está estável, então quem não questiona muito, quem não reclama muito, tá tudo bem, certo? E aí vem o outro lado, que é o quê? Nesse momento vai ter um imenso desenvolvimento econômico. Lembra que o PAEG já iniciou, certo? Aqui só vai continuar, né? Então você olha, parece que o Brasil está tendo um crescimento econômico muito acelerado, certo? Vai ter essa entrada cada vez mais desse capital estrangeiro e dessas multinacionais. Tanto que aumenta-se a produção, há uma queda da inflação, o governo ele diminui os juros para entrar cada vez mais essa multinacional, certo? E vai ser desenvolvido o que nós chamamos aqui do famoso tripé econômico, né? Então, três bases, certo? Uma base, nós temos essa empresa multinacional, certo? Que é a empresa estrangeira. E essa empresa, galera, é muito simples. É a ideia da empresa que precisa de muito dinheiro. Então, são empresas de bens de consumo, tá? Então, empresa automobilística, empresa de maquinária, empresa de eletrodoméstico, etc. Tá? A segunda base é a empresa nacional privada, que são empresas, galera, que não precisa de tanta grana para você fazer. Então, empresa têxtil, alimentos, saca? E é muito óbvio, né? A empresa multinacional tem mais dinheiro que a empresa nacional. E o Estado seria a terceira base, que é o quê? Esse Estado ele vai fornecer a infraestrutura, então energia, telecomunicação, transporte, etc., para essas duas outras empresas.
Então entende? Então aqui eu faço, por exemplo, Itaipu, certo? Que é uma empresa de energia, para dar suporte para essas empresas privadas, ou nacional ou internacional. Por isso o tripé, certo? E aí qual que é a ideia? Né? Primeiro paralelo, existe um projeto na época chamado Transamazônica, que é o que? Levar o desenvolvimento para o norte do Brasil. Então aí a ideia é de instalar indústrias no meio da Amazônia mesmo. Beleza? Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto é a hora onde o Brasil vai fornecer muito crédito. Então assim, dá dinheiro para o povo consumir, fornecendo crédito, e é muito óbvio. Tem um produto que está sendo feito, tem dinheiro para consumir, vou gastar. Então eu começo a comprar eletrodoméstico, geladeira, televisão, sofá, telefone, etc. Alguns até carro, entende? Então, gente, penso óbvio, tenho dinheiro para gastar, tenho produto. O Brasil parece que está seguro, porque não tem grande questionamento, porque dá-lhe dói COD, dá-lhe polícia na rua, dá-lhe censura. O que, que o Brasil parece? Que o Brasil está estável, que o Brasil está tudo ótimo. Só que, galera, cuidado. Esse crescimento foi acelerado? Foi, você vai ver daqui a pouco as tabelas. Só que esse crescimento ele é feito a partir do quê? Ele é feito a partir de uma dependência de capital estrangeiro. Ele é feito a partir de empréstimos. Nós vamos pegar dinheiro para... Pensa, eu vou fazer uma Itaipu. Qual que é o dinheiro que vai vir? Dinheiro emprestado. A pergunta é óbvia. E o dia que o dinheiro acabar? Como eu vou desenvolver esse crescimento econômico? É óbvio, eu não vou fazer. Não tem grana. Por isso que esse crescimento é acelerado, mas é um crescimento ilusório. É um crescimento sem bases. É um crescimento sem uma estrutura. Por isso que nós vamos chamar esse período o famoso período do milagre econômico. O Brasil cresceu, como se fosse um milagre divino. E não. O Brasil cresceu de forma ilusória. Né? Ilusória. Esse é o ponto central. Só que ninguém percebe que o Brasil vai aumentar demais a sua dívida externa. O arrojo salarial, ó o dedo, ó, não diminuiu. Porque eu preciso atrair a multinacional. Então o pobre vai ganhar menos, galera. Então você percebe que a desigualdade social só amplia. Então qual que é a ideia? A classe média ilusória vai achar que está tudo bem. Por quê? Porque ela tem acesso a crédito, ela tem acesso aos produtos. E parece que o Brasil está estável. Por isso que tanta gente da classe média e alta, é óbvio, e o alta, né, apoia o regime militar. Parece que o governo é ótimo. Mas no momento que acabar os créditos, as coisas mudam. Tanto que você pode perceber, galera, olha que coisa legal, né? Pergunta lá para a pessoa que apoia o regime militar se ele gostou da década de 80. E você vai perceber que a década de 80 ele vai odiar. Por quê? Vai ter uma inflação disparada e daqui a pouco você vai ver isso. Só que ninguém lembra que o regime militar vai até 85. Ou seja, metade da década de 80 é dos militares. Então, assim, até que ponto o governo militar foi bom? Entende? Ou, na verdade, foi ruim, porque eu ampliei a desigualdade social, porque eu diminui o salário do pobre. Esse é o ponto central. Então entende que cuidado com o brasileiro. Gente, Brasil é brasileiro. É duro, mas é isso. Nós temos muita informação, mas as pessoas que têm acesso não vão analisar profundamente o que está acontecendo. Esse é o problema. Vamos lá fazer essa análise? Primeiro, né, vamos pensar a questão do milagre econômico. Então, lá, a partir do começo do governo de 64 para frente, certo? Para frente. Olha que interessante. Parece que o PIB brasileiro está crescendo, e está mesmo. O Brasil está desenvolvendo, exportando, vendendo, crescendo a indústria, etc. Certo? Como eu falei, a inflação vai diminuindo. Olha lá, até 7,2, certo? Saiu dos lá os 90 e lá que o governo João Goulart deixou e foi diminuindo. Nossa, o Brasil tá melhorando, mas galera, olha essa dívida externa, isso aqui é o ano.
3, 4, 5, 3. Isso aqui é aumento da dívida externa anual. Olha quanto o Brasil vai dever. Soma. Então, assim, parece que o Brasil está melhorando pra caramba a economia, certo? Se a gente pega o índice de PIB, de crescimento, de inflação. Contudo, galera, olha essa dívida. Vou ser mais claro. Gente, nós não pagamos esta dívida ainda hoje, 2022. Nós estamos devendo esses valores. Percebe o absurdo da coisa? Vamos mais, vamos avançar. Então pensa aqui, galera, olha esse gráfico da dívida externa, né? Nós percebemos aqui o governo populista, houve uma dívida, ok, considerada, lembra que eu falei que sempre teve essa dívida, lembra o JK? Olha o governo militar até o momento que eu estou falando. Olha essa dívida do milagre econômico. E não para. O Brasil não para de dever. Houve uma minoria aqui por conta do plano real, certo? Olha lá. Mas não há uma melhoria tão grande. Olha o FHC. Cuidado, quando o Lula fala que ele pagou a dívida externa, galera, é assim, pagou a dívida anual. Tem dois tipos de dívida. A dívida que eu gosto de falar que é a dívida histórica, que é isso, tipo a dívida parcelada que o governo vai pagando ano a ano. Só que ao mesmo tempo o governo vai pegando todo ano um valor emprestado para governar, né? E aí quando chega no final do ano, o governo arrecada com os impostos e quita. Quando o Lula fala que ele pagou a dívida externa, na verdade o que ele conseguiu fazer? Ele pagou a parcela, tá, do Brasil e não contraiu mais dívida, não pegou tanto dinheiro, ou seja, ele terminou um governo com superávit. Tudo bem? Mas vamos focar aqui no regime militar. Olha aqui, ó. Você percebe que a partir daqui que a bola de neve começa a crescer muito. Muito. Entende? Olha esse crescimento e olha o valor de crescimento dessa dívida. Vamos piorar a situação. Agora pega o PIB, galera. Olha o que aconteceu com o PIB, né? Então, lembra que eu falei que parecia que o PIB estava crescendo e ó, regime militar cresceu, cresceu. Olha o milagre, olha o milagre. Até 7h13 daqui a pouco nós colocamos uma coisa importante nessa data. Mas olha depois. Só queda. Tem aí um momento de crescimento, certo? Mas basicamente só queda. Né? Percebe-se como isso não é sustentado, como isso não é bem feito, não é bem estruturado. Né? Nós temos aqui um índice em 48 positivo e ó, pós-regime militar, mais ou menos aqui, ó, fim. Né? Há um crescimento, mas ó, depois, queda. Né? Aqui ó, esse crescimento foi muito feito por conta da ideia da volta da democracia e etc. Mas no fundo não era um crescimento sustentável. Mas vamos para o último índice que é o mais interessante. Qual que é o último índice? A inflação. Né? Isso aqui para mim é o mais bizarro. Você vai perceber que os índices são absurdos. Porque, beleza, o governo do Goulart tinha uma inflação extremamente alta. Veio o milagre, caiu, certo? Porém, turma, o governo do regime militar é isso. Ó, vai milagre, vem 7,3, ó lá o crescimento vindo. E tudo isso aqui, ó, é o regime militar. Então, olha a inflação que o governo militar deixou o Brasil em 85, em 242% ao ano. Galera, já fez a conta? Quanto isso daria ao mês? E é óbvio que o governo Sarney, que vem depois, é um governo que vai ter vários problemas econômicos e não vai resolver a solução. E olha onde a gente vai chegar. Olha o governo do Itamar. Imagina, galera, 2.400% ao ano de inflação. Se eu não me engano, isso dá mais ou menos diariamente uma inflação de 5 a 6%, que é a nossa inflação quase anual. Você imagina isso, viver isso? Ou seja, as pessoas na época recebiam o salário de manhã, à tarde já não valia mais nada. Aí você me pergunta, Napoleão, mas ninguém enxergou isso, ninguém enxergou esse milagre econômico como algo negativo na época? Galera,
censura, opressão, e parecia que as coisas estavam boas porque tinha crédito para as pessoas consumirem. E tem mais um fator. Qual que é o fator, turma? O fator é óbvio. Propaganda com futebol. Copa do Mundo, gente. Né? Então, assim, as propagandas, né? Ame o Brasil ou deixe-o. Né? O caneco é nosso. Ninguém mais segura o Brasil. Então parecia que tava tudo ótimo. E obviamente a Copa de 70 ela foi fundamental. Então assim, o futebol, gente, é muito utilizado na política. Porque imagine, enquanto o povo está se divertindo, assistindo o jogo, torcendo, pau na rua, massacre, tortura, perseguição, e ninguém via. Esse é o ponto. Então parecia que tá tudo ótimo, tudo muito belo. E não era assim que estava acontecendo. Certo? Então, primeiro ponto, cuidado com essas propagandas. Certo? Que no vestibular eles vão cobrar isso de vocês. Tá? Para você dialogar com essa situação. Né? A questão do futebol, da Copa, como isso basicamente mascarou a realidade do Brasil. Entende? Só que uma das resistências que eu vou ter muito clara aqui, gente, é, de novo, a resistência cultural. Então você percebe que o movimento artístico, o movimento de música é uma coisa que vai ter muita força aqui. E um dos pontos que eu mais adoro colocar para vocês é justamente essa música do Chico Buarque, o Cálice, que todo mundo conhece. Né? E ao ler a letra, você vai perceber muito bem isso. Que a ideia é que o Chico ele vai denunciar as torturas, né, a situação precária do Brasil. E é isso, né? O cálice, né, um cálice vinho de tinto de sangue, é a ideia sim de uma taça, onde está sendo obviamente enchida pelo sangue dos brasileiros, frente a esse regime militar opressivo e ditatorial, mas a ideia também do calar-se. É uma brincadeira que o Chico fez. Porque lembra, eu tenho censura. Não dá para falar tudo isso e o brasileiro ter acesso se não for muito criativo, entende? E a ideia do cálice é justamente disso. Ele brinca. Ó, quer beber? Bebe aí. Bebe aí o sangue dos brasileiros enquanto você não faz nada ou vai fazer alguma coisa. Mas também a ideia, eu não vou me calar. Eu vou falar. Eu vou denunciar efetivamente o que está acontecendo no Brasil. Certo, turma? Então, ler essa letra bela do Chico Buarque mostra muito bem como nós estamos vivendo no regime militar brasileiro, beleza? E aí, galera, quando as coisas mudam, né? Se a gente for analisar, vai mudar quando? 7-3. Quando há o famoso choque do petróleo. E aí, meu querido, acabou dinheiro. Né? Acabou o milagre econômico, não vai ter mais empréstimo, as multinacionais vão ter dificuldade, todo aquele avanço, você viu nos gráficos, vai por água abaixo. E aí vem a ideia do milagre econômico. Só que os militares foram espertos, o que eles fizeram? Eles perceberam a situação e falaram, mano, tá na hora. Né? Então a hora agora é de devolver o poder para os civis. Né? Por quê? Porque se estoura toda essa bomba de inflação alta, dívida externa crescendo, vai ter problemas para nós, para nossa imagem, para nós militares. Então, quando você olha, os militares eles perceberam a situação e falou: é melhor devolver o poder para os civis, porque aí nada fica na nossa conta. Né? Só que aí vem, obviamente, o que? Nesse cenário do choque do petróleo, vai ter a troca presidencial, onde diminui o poder da linha dura e acende o poder da linha branda de novo, certo? Inclusive vai conseguir colocar o governo Geisel no poder. E o Geisel no poder, gente, é isso, ele vai ter a sacada de devolver o poder para os civis, porém, lentamente, gradualmente e muito segura. Essa era a frase do Geisel. Lentamente e gradual, a gente até entende, não dá para ter uma mudança governamental do nada. Mas o problema aqui é a ideia de segura. Mas a gente vai dialogar um pouquinho aí. Só que aí, galera, o que vai acontecer? Certo? O governo Geisel vai ser isso, abertura lenta, gradual e segura. Então a ideia é, vamos abrir, mas devagar, de forma muito segura, e entende segura para nós.
Então, qual que é a ideia? No governo militar, você percebe, nesse governo do Geisel, que vai começar a voltar a ter direitos sociais, políticos para a civilização, né? Para o povo, no geral, que questionava essa ditadura, esse governo autoritário. Então, você percebe já vitórias do MDB, o MDB começa a ter, obviamente, um governo mais ou político, melhor dizendo, dentro do Congresso, dentro dos governos. Você começa já a ter uma oposição mais forte dentro do cenário brasileiro. Você tem o caso escandaloso, que é esse caso aqui do famoso Vladimir Herzog, tá? Que hoje já está muito claro que ele não se matou, tá? Então era o jornalista que os militares chamaram para interrogar, que era um jornalista que questionava a situação do Brasil, certo? E em um dia para o outro, dentro do DOI-CODE, ele morreu, dentro do DOPS, melhor dizendo, ele morreu, certo? E os militares disseram que ele se matou, e hoje nós sabemos que é tudo mentira, tudo fake, dá para ver pela imagem, tá? E nós sabemos isso por uma coisa chamada que é a Comissão da Verdade, que nasceu no governo Dilma, que era uma comissão para analisar os fatos da ditadura, certo? Então ela vai analisar todos os fatos políticos, de morte, etc., que vão acontecer dentro do regime militar. Então isso é importante, cuidado, tá? E a ideia é isso. Isso aqui foi um fake. Na época virou um escândalo generalizado sobre o regime militar. E além disso, nós temos as famosas greves trabalhistas e um dos nossos líderes de grevistas dessa época é o Lula, certo? O Luiz Inácio Lula da Silva. Que, fazemos um parêntese, é um Lula muito diferente do que nós temos hoje. Tudo bem? Só que a ideia é isso. Nesse momento você teve avanços para um regime mais democrático, um regime mais liberal e etc. Tanto que nós chamamos esse momento como o momento da distensão, certo? O momento que está acabando esse regime. Porém, qual que é a sacada, turma? Qual que é a ideia, galera? A ideia é, vai liberando, vai deixando as manifestações. Contudo, aí que vem a questão segura. O Congresso vai ser muito bem controlado por esses militares. Então, o que você percebe? Primeiro, eles vão criar uma coisa chamada de Lei Falcão. Isso aqui vai dificultar muito, muito as eleições, tá? Vai restringir a apresentação em rádio, TV e, pelo óbvio, o MDB estava ganhando força. Segundo, eles vão criar uma coisa chamada pacote de abril, que vem com o famoso senador biônico. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é simples. Nós temos 3 senadores por estado, né? Vamos dizer que 2 deles, normal, e um biônico. Qual que era o problema? O MDB estava ganhando força e o outro era a Arena. Então, basicamente, esses 2 senadores estavam muito divididos entre os 2 partidos. A questão era o terceiro. Só que agora esse terceiro, que nós chamamos de senador biônico, vai ser eleito pelo Congresso anterior, pelo colégio eleitoral anterior. E quem estava dominando, meu querido, era a Arena. Logo, você percebe o quê? Eu vou ter 2 senadores da Arena e um MDB. Quem tem maioria no Congresso? Arena. Essa é a ideia. Abertura lenta, gradual e segura. O Congresso Nacional está sendo controlado pelos militares. Essa é a grande sacada, certo? E a última coisa feita do governo Geisel foi isso. Ele decretou efetivamente o fim do AI-5. Então a ideia é isso, é um passo sem volta. Vamos para frente. Vamos, obviamente, para abrir para a volta da democracia, esse regime militar, certo? E aí quem vai ser responsável, turma, para essa abertura vai ser o novo presidente, que é o Figueiredo, que na verdade, turma, é meio que um fantoche do Geisel. Quem está conduzindo tudo é o Geisel, né? Só que é interessante que no governo do Figueiredo, logo de início, vai ter um escândalo muito grande, que é o famoso caso Rio Centro. O que aconteceu? Os militares da linha dura, né, alguns, eles não vão aceitar essa abertura. E vão começar a fazer ataques, certo? Ataques em banco de jornal, ataques em algumas instituições públicas e pichar. Os comunistas atacaram, certo? Com o objetivo muito claro, de voltar à ideia de um perigo comunista no Brasil e etc, certo? E ficou muito conhecido esse caso escandaloso do Rio Centro, por quê? No Rio Centro já tem um show de MPB, e é óbvio que esse show seria um show questionando e obviamente, denunciando, né, o regime militar. E aí nós temos o caso aqui
que aconteceu? Um sargento junto com o tenente, basicamente, eles vão tentar explodir esse show do Rio Centro. Só que sem querendo, o que acontece? A bomba vai explodir no carro desses caras no meio do estacionamento. Então imagina, né? Você tem lá todo um show de questionamentos do MPB e basicamente estoura uma bomba no estacionamento onde fere um capitão nesse show e um sargento sai ferido. Você imagina o escândalo, certo? A grande questão é óbvio que o Geisel e essa linha mais branda vai pressionar e falar, ó, é o seguinte, vai ter abertura, não tem mais o que fazer, chega. E se tiver um novo atentado, uma nova questão, nós vamos começar a investigar quem está fazendo tudo isso. E foi aí que os militares da linha dura meio que vão recuar a essa tentativa ainda de resistir à abertura democrática, entende? Em outras palavras, vai ter abertura democrática, certo? Então o que vai acontecer, turma, aqui? Primeiro, né? Vai ser feita efetivamente a abertura para a democracia. Então, depois daqueles ataques da linha dura, não vai ter jeito, tá? Então, vai ter dois fatores importantes aqui. Tá? Vai ser feita efetivamente a famosa lei da anistia. Então, basicamente, vai existir perdão político para os crimes cometidos durante a ditadura militar. E já dou, obviamente, a dica que isso vai ser uma faca de dois gumes, porque eu perdoo tanto o criminoso que atacou o regime, como o próprio regime que matou pessoas, certo? E o segundo é, obviamente, o fim do bipartidarismo, existindo aí a volta aí dos múltiplos partidos, tudo bem? Então, isso nasceu por quê? Pelo óbvio, porque o MDB estava ganhando força. Quando eu divido agora os partidos, a força partidária do MDB vai rachar em micros partidos. E a Arena, que estava coesa, mas perdendo poder, agora fica o mesmo partido. Então, na prática, você percebe que as pessoas que apoiavam o regime militar, eles permanecem com um poder muito forte. Ponto. E qual que é o objetivo desses caras? O objetivo é simples, gente, controlar o Congresso, certo? Então, o que acontece? Em 82 foi feito eleições diretas para governador, certo? A população elegeu. E, obviamente, começou a existir uma onda pensando e pedindo a ideia de eleição diretas para a presidência. Esse movimento vai ser conhecido muito como as famosas diretas já, certo? Esse pedido vai chegar no Congresso através da famosa emenda Dante de Oliveira, tudo bem? Só que é óbvio que essa emenda vai ser recusada, porque o objetivo dos caras é manter o governo na mão deles. Então você percebe que o PDS, que era a antiga Arena, vai ter essa ideia de manter o controle, obviamente, do Congresso e do governo na mão desses antigos apoiadores do regime. E por um objetivo muito óbvio que daqui a pouco a gente comenta. Mas o que vai acontecer? Né? Como a eleição não vai ser direta, né? Vai ter uma eleição indireta, o colégio eleitoral vai eleger o presidente, né? O que vai acontecer? Né? Existe um candidato que é o Paulo Maluf, que vai sair pelo PDS. Só que o problema é que o Paulo Maluf não vai ter apoio de todo mundo. De outro lado, vai ter o Lula, que vai ser dado como radical de esquerda, certo? E qual que é o grande problema? Né? Ou nenhum lado e nenhum outro agrada os caras que sempre apoiavam o governo militar. E aí que vai nascer uma sacada. Vão chamar um cara mais moderado, que é o Tancredo Neves, para formar parceria com o antigo aliado dos militares, que era membro do PDS, certo? Chamado de Sarney, nascendo que nós chamamos de Frente Liberal. Só que o Tancredo, gente, é tão moderado que é o quê? É o cara que consegue articular com os militares e é o cara que tem apoio, obviamente, do povo. O que acontece? Quando essa chapa sai, basicamente ganha um apoio imenso popular. Resultado. Quando foi feitas as eleições diretas, óbvio quem vai ganhar é Tancredo mais Sarney, e com apoio populacional. No sentido das diretas, venceu, por mais que não tenha votado, o colégio eleitoral votou o que eles queriam. Resultado,
pareceu que o fim desse regime militar e a volta da democracia, de um governo liberal, foi feito pelo povo pela direta já. Mas na verdade você entende que não, porque primeiro o Sardei era um cara sempre aliado dos militares, sempre da arena, entende? Enfim, a ideia é que infelizmente Tancredo morre e vai cair na cola do Sarney a presidência do Brasil. E é esse cara que vai ser responsável pelo quê? Por fazer basicamente, turma, a nossa nova Constituição, a que nós chamamos a Constituição Cidadã. Então, assim, quando a gente lê essa Constituição, nossa, uma Constituição sempre muito avançada, federalista, republicana, presidencialista, três poderes, direitos políticos, igualdade de voto, né? O analfabeto nesse momento foi incluído efetivamente, certo? Nacionalização econômica, direito trabalhista, proibição de censura, direitos sociais, educação, essencialismo de casa, alimentos, saúde, reforma agrária obrigatória. Olha que avanço, porém, tem uma perzinha ali, que é chamada Lei de Segurança Nacional, onde colocava que os militares eles poderiam intervir no Brasil caso o Brasil fosse ameaçado por uma questão de instabilidade. A questão é o que é essa instabilidade? Onde e quando os militares podem intervir? Então, não sei. Tá ali. É uma lei que está na Constituição. E aí, quando eu falo e quando eu analiso essa Constituição, me vem na minha orelha. Geisel, lenta, gradual e segura. Segura, lei de anistia, perdão político, ninguém pode ser preso. Inclusive, um cara que torturou durante o regime militar pode ser seu vizinho, você nem sabe. Certo? A antiga arena ficou forte nessa abertura com uma coisa óbvia, formar essa Constituição. E está muito claro porque eles queriam. Eles queriam deixar um pezinho ali para se tiver qualquer problema eles vão intervir. E é assim que se dá, turma, essa abertura para a volta da democracia. Certo? Então, galera, cuidado com o regime militar como um todo. Você percebe que tem muita informação, certo? Tem muito conteúdo. E espero ter ajudado vocês, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo!